Olá, bem-vindo para mais relatos de horror. Antes de começarmos, eu adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são agora. Fique confortável, coloque seus fones de ouvido e tente não ser dominado pelo medo. Eu sou Antônio, coveiro há mais de 15 anos. E se você está ouvindo isso agora, saiba que provavelmente estou em algum lugar onde você não gostaria de estar. No cemitério onde trabalho, na calada da noite, entre as lápides e túmulos esquecidos, o silêncio é mais do que uma sensação, é um peso constante sobre os ombros. Quando o dia se vai e a lua sobe no céu, o cemitério vira outra coisa, algo que você não consegue explicar, algo mais. Eu nunca acreditei em histórias de terror, aquelas que circulam entre os mais supersticiosos. Desde pequeno, ouvi os mais velhos dizendo que o lugar onde eu trabalhava era amaldiçoado, que a noite trazia consigo algo que não era deste mundo. Mas, como sempre, ignorei. Trabalhei por anos como se fosse só mais um emprego, com a rotina de sempre: cavar, enterrar, limpar, organizar, nada mais que isso. No início, confesso, o trabalho até me dava um certo conforto. O silêncio me permitia refletir sobre a vida, a morte, o que acontece com a gente depois que nos enterram. O que eu nunca imaginei é que, ao longo do tempo, o próprio cemitério começaria a me olhar de volta. Era uma noite comum, mais uma das minhas vigílias. Como de costume, eu estava no meu turno vigiando o local e cuidando da manutenção dos túmulos. A noite estava estranhamente calma e um vento frio soprava pelas árvores, fazendo as sombras parecerem dançar na luz fraca da lua. Eu andava de um lado para o outro, só a minha lanterna e o som dos meus passos quebrando o silêncio sepulcral. Tudo estava normal, até que encontrei algo que não deveria estar ali. Estava caminhando por uma das alas do cemitério, perto de um setor onde os túmulos são mais antigos, quando percebi algo estranho. Havia um caixão novo, recém-colocado, na ponta de um túmulo que eu tinha certeza de ter cavado há semanas. A placa, com o nome José Alves, estava mal colocada. Parecia um trabalho apressado, algo que nunca aconteceria por aqui, onde cada detalhe é meticulosamente cuidado. Mas o que mais me incomodou não foi a placa torta nem o caixão novo. Foi o fato de não ter ouvido nada sobre aquele enterro. Eu me agachei, olhei para o caixão. Não havia marcas de terra recentemente removida, nem os sinais típicos de um enterro recente. A sensação de estranheza tomou conta de mim. Mas, como já disse, sou coveiro. Há anos lido com coisas que a maioria das pessoas jamais verá. Talvez tenha sido uma preparação do administrador ou alguém que tinha se adiantado ao trabalho. Mas, não sei explicar, algo me dizia que havia algo errado ali. Uma presença estranha, algo vivo na escuridão. Fiquei ali, parado, observando o túmulo por mais tempo do que deveria, até ouvir o som de uma coruja ao longe, me fazendo voltar à realidade. Decidi seguir meu caminho, tentando afastar aquele mal-estar que começava a crescer em mim. Por mais que tentasse racionalizar o ocorrido, aquela sensação de desconforto não ia embora. Ela apenas se instalava dentro de mim como uma sombra, e com ela, os sussurros começaram. Naquela noite, o vento estava mais forte. A escuridão parecia mais densa, quase palpável, como se ela tentasse me engolir a cada passo. O cemitério, normalmente um local silencioso, parecia ter vida própria. Sussurros estranhos vinham de todos os lados, mas o pior era que eles não eram comuns. Não eram como o som do vento batendo nas árvores ou o farfalhar das folhas secas. Eram vozes, vozes humanas. No começo, pensei que fosse minha mente pregando peças. O cansaço, talvez. Fiquei andando entre os túmulos, tentando me convencer de que estava apenas imaginando coisas. Mas os sussurros continuaram, cada vez mais altos, mais claros, até que eu consegui distinguir um nome sendo chamado: Antônio.
Aquela palavra cortou o ar como uma lâmina fria. O coração bateu mais rápido em meu peito. Não podia ser. Não havia mais ninguém além de mim naquele lugar. Fui atrás da origem da voz, minha lanterna tremendo nas minhas mãos. O cemitério parecia mais estranho a cada passo. As sombras dançavam de forma mais grotesca, como se estivessem se movendo por vontade própria. Quando cheguei perto de um dos túmulos antigos, vi algo que não podia acreditar. O caixão, o de José Alves, estava aberto. Mas não era isso que me fez parar, como se uma mão invisível tivesse me prendido. O que realmente me paralisou foi o corpo. José Alves estava lá, deitado, os olhos completamente brancos, como se ele estivesse acordado, mas ao mesmo tempo morto. Seus braços estavam esticados em direção a mim, como se tentasse me alcançar. Eu não consegui me mover. A cada segundo que passava, mais a sensação de terror tomava conta de mim. Não era medo, era pavor puro, algo que não pode ser explicado em palavras. Eu recuei, tropecei em uma pedra e caí no chão, sem conseguir desviar o olhar de José. O ar parecia estar mais pesado e o som dos sussurros aumentava, misturado agora com risos abafados. O cemitério parecia estar se fechando sobre mim, como se fosse uma prisão e eu, a última vítima. Levantei-me o mais rápido que pude, mas antes que eu pudesse correr, algo me agarrou. Uma mão fria, gelada, pegou meu ombro. Eu não precisei olhar para saber de quem era a mão. Eu já sabia. Eram os mortos, saindo de seus túmulos um após o outro. José Alves não estava sozinho. Todos os outros estavam acordando também. As figuras fantasmagóricas emergiam da terra com os olhos vazios e corpos descompostos, tentando me arrastar para baixo com eles. Eu gritei, mas não havia ninguém para ouvir. O que eu temia não era a morte em si. O que me aterrorizava era a ideia de que talvez eu já tivesse morrido, mas não sabia. No momento em que os mortos se aproximaram, eu senti uma energia estranha dentro de mim. Algo me dizia que eu estava no centro de algo muito maior. Eu olhei para os mortos ao meu redor e, de repente, eu sabia o que tinha que fazer. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado. O medo tinha me consumido de tal forma que as palavras, os gritos e até a própria realidade começaram a desaparecer, como se eu estivesse em um pesadelo do qual não conseguiria acordar. O caixão de José Alves estava aberto diante de mim, e o corpo, agora erguido, olhava-me com seus olhos totalmente brancos. Não era só um homem morto, era um símbolo, uma manifestação de algo que não deveria estar ali. As sombras que se moviam ao meu redor não eram apenas sombras, eram os mortos, levantando-se de seus túmulos lentamente, com passos pesados, quase como se estivessem se arrastando. O ar estava mais denso e o terreno parecia tremer sob os meus pés. A cada movimento, a sensação de que o chão estava cedendo sob mim ficava mais forte. Eu sabia que se não fizesse algo rapidamente, eu também seria mais um entre aqueles que perambulavam sem vida, sem alma, nesse cemitério amaldiçoado. A verdade estava ali, diante de mim, e não havia como fugir. Os mortos não estavam descansando em paz. A primeira coisa que fiz foi correr. Não podia ficar ali mais um segundo. Mas quando tentei fugir, algo me segurou. Algo invisível, mas que me puxava de volta como se o cemitério estivesse me retendo, como se ele fosse mais forte que eu. Eu caí no chão e a terra parecia me engolir, grudando em minhas roupas e pele. Levantei-me com dificuldade, sentindo uma presença próxima. Olhei para os lados e percebi que as figuras mortas estavam se aproximando. Já não eram apenas os olhos vazios que me aterrorizavam. As mãos podres, com a carne em decomposição, estendiam-se em minha direção. Eu precisava sair dali. Mas para onde? O cemitério parecia estar se fechando sobre mim, suas ruas e caminhos se tornando um labirinto interminável. Eu corri em direção ao mausoléu mais distante, que estava mais alto e parecia um refúgio. Mas enquanto eu corria, algo me fez parar. O vento, que antes era frio e cortante, agora estava parado.
O sussurro que vinha das sombras se intensificou, como se milhares de vozes se levantassem, chamando-me pelo nome. Antônio. Era como se todos os mortos que estavam ali quisessem falar comigo, como se houvesse algo que eles precisavam me dizer. E por mais que tentasse ignorar, a voz dentro de mim me dizia para ouvir. Era difícil escapar do medo, mas eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo. As palavras de um dos antigos coveiros, Vitor, começaram a voltar à minha mente. Ele sempre falava sobre o cemitério como se fosse mais do que apenas um lugar de descanso. Ele dizia que aqueles que ali eram enterrados não tinham descanso, mas apenas uma espera, e que, se alguém tivesse o suficiente conhecimento, poderia de alguma forma controlar aquilo. Foi então que eu percebi. O cemitério não estava apenas enterrando corpos, ele estava aprisionando almas. E os mortos não estavam saindo à toa. Eles estavam se libertando de alguma forma. Talvez uma falha no ciclo, talvez um desrespeito ao equilíbrio natural. Com isso em mente, corri até o antigo escritório de Vitor, que estava em um canto afastado do cemitério, quase escondido pela vegetação e pelo tempo. Lá, encontrei o que procurava. O velho livro que ele usava para registrar os acontecimentos do local. Ao abri-lo, percebi que as páginas estavam cheias de notas sobre rituais antigos, rituais que mantinham os mortos presos, mas também alertavam sobre as consequências de quebrar essas regras. Havia algo mais escrito lá, algo que me fez parar de ler por um instante. Vitor falava de um guardião, alguém que deveria ser o responsável por garantir que o ciclo fosse mantido. O guardião não poderia fugir, não poderia descansar. Ele seria o único a manter o equilíbrio entre os vivos e os mortos. E ao que parecia, esse guardião seria eu. A sensação de estar preso, de estar em um ciclo interminável, começou a fazer sentido. Eu era o próximo. Eu tinha sido escolhido sem nem saber disso. Mas a escolha não era apenas ser o novo guardião. Era também uma sentença, porque se eu não conseguisse cumprir minha função, as consequências seriam catastróficas. Os mortos se libertariam e o cemitério não teria mais limites. Eu me levantei, sentindo o peso do livro em minhas mãos. O frio aumentava e os mortos estavam se aproximando cada vez mais. Eu sabia que estava com os minutos contados. O ritual precisava ser feito antes que fosse tarde demais. Mas o que isso significava para mim? Para minha alma? Eu estava prestes a sacrificar minha própria liberdade, minha própria vida, para salvar todos os que estavam vivos. E mesmo assim, o medo era paralisante. Uma voz grave sussurrou atrás de mim, mais uma vez chamando meu nome. Antônio. Você não pode fugir. Eu virei lentamente. Na penumbra, uma figura encapuzada estava ali. Ela se aproximava e o seu olhar me fez sentir como se estivesse olhando diretamente para minha alma. Era o guardião anterior, Vitor, ou o que restou dele. Ele já não era mais humano, mas uma entidade amaldiçoada, presa àquele cemitério, condenada a assistir o sofrimento dos outros e a manter o ciclo até o fim dos tempos. Eu falhei, ele disse com uma voz rouca, quase irreconhecível. Agora é sua vez. O tempo parecia parar. Eu estava diante de uma escolha impossível. Cumprir o ritual e tornar-me o novo guardião, ou deixar que os mortos finalmente se libertassem, arrastando a cidade e o mundo para a escuridão eterna. Eu respirei fundo e olhei para o céu, vendo a lua cheia que iluminava o cemitério. Então eu sabia o que precisava fazer. Não seria fácil, mas não havia outro caminho. Eu pegaria o fardo, eu tomaria o lugar de Vitor, e assim os mortos ficariam onde deveriam estar, na escuridão, para nunca mais voltar. Mas a cada segundo eu sentia que algo dentro de mim estava morrendo também. Algo que não poderia mais ser recuperado. Com o livro em mãos, comecei o ritual que Vitor me ensinara sem querer. As palavras antigas ecoaram na minha mente e quando comecei a pronunciá-las, senti o chão se abrir sob meus pés. O cemitério tremeu, como se estivesse prestes a se desintegrar. Eu sabia que não havia mais volta.
Os mortos se aproximaram, mas agora eu os controlava. E ao mesmo tempo, sentia meu corpo sendo tomado por algo que não era mais meu. Eu não era mais Antônio. Eu era agora o guardião. O cemitério se acalmou, mas eu sabia que a paz era temporária. Eu estaria preso aqui, vigiando os mortos para que nunca mais escapassem. E eu, finalmente, compreendi o preço da escolha. Não seria apenas uma noite de vigília. Eu seria o eterno coveiro, condenado a nunca mais ver a luz do dia.